A paz do Senhor, meus amados. Estou muito feliz de poder estar fazendo essa videoaula para os irmãos, orientado pelo pastor André, conforme ele mesmo, o pastor Tassiano, presidente do nosso ministério, pediu para que fosse feito desta forma. Por quê? Para que nós não precisemos parar, com a escola bíblica dominical, que entende o nosso pastor que é de extrema importância para o desenvolvimento, o crescimento e solidificação da igreja, o ensino da palavra de Deus. Por isso nós vamos estar ministrando a lição de número 1, do segundo trimestre de 2020, que tem como título geral, Vencendo as crises da vida, aconselhamento cristão e ético. Essa é a nova revista, essa aqui é do professor e essa aqui a do aluno, tá bom? Nós vamos estar ministrando a primeira lição, que traz por tema princípios para vencer problemas. Texto áureo: vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Verdade prática: Deus nunca nos desampara. A verdade prática, ela traz para a gente uma verdade que tem que ser compreendida, assimilada de maneira a não esquecermos. Deus nunca nos desampara. Amém? Essa é a lição de número 1. Nos dá a opção aqui de 3 louvores, se você quiser louvar na sua casa, o sagrado coração do Senhor, porque Ele habita entre os louvores. Hino da harpa cristã, 73, 370 e 459. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Diz assim: vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. As ordens dos fatores não alteram o produto, Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, para então entrarmos na nossa lição. Senhor, nós te damos graça, te louvamos e te exaltamos pela tua grande e infinita misericórdia. Toma nossas vidas em tuas mãos, unge nossa mente, nosso coração, nosso corpo, a mente para compreendermos, o coração para guardarmos e o corpo para praticarmos o que vamos aprender, Senhor, durante esta lição. Ser conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém e amém. A nossa revista, nessa lição, traz para a gente 3 tópicos. O primeiro é: enfrente os problemas. O segundo: evite reações erradas. E o terceiro: alegria e confiança. E o primeiro tópico é o maior tópico, que ele traz para a gente 4 subtópicos. Identifique o problema, entregue-o a Deus, soluções possíveis, avalie as consequências. Esses são os 4 subtópicos do primeiro tópico. O segundo tópico traz ira e isolamento. Evite reações erradas, é o tema do segundo subtópico. E ele diz que devemos evitar a ira e devemos evitar o isolamento. Amém? Alegria e confiança, que é o terceiro tópico. Ele traz também 2 subtópicos que diz: regozijai-vos sempre, Deus fará tudo por você. Tudo é tudo, não é alguma coisa, só aquilo outro, é tudo Deus fará por você. Vamos à introdução. Nesta lição, neste trimestre, você terá lições importantíssimas para a sua vida. Lições práticas que ajudarão a diagnosticar crises e apontar soluções. É uma aula prática. Você verá que muita coisa pode ser resolvida se reagirmos corretamente diante dos problemas. Permita que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida. É o primeiro conselho do comentarista. Permita que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida. Amém? O irmão Luiz aqui é só um canal, mas que o Espírito Santo alcance teu coração, a tua mente, e ministre sobre a tua vida, em todas as circunstâncias, em todas as áreas da sua caminhada. Primeiro tópico: enfrente o problema. Nunca fuja do problema, enfrente. É a melhor maneira de tentar achar uma solução. Identifique o problema. Nem todos os problemas têm causas facilmente identificadas. Suponha que alguém esteja precisando de dinheiro, tenha vizinhos desagradáveis, ou que está perdendo a visão, está ficando com a visão enfraquecida. Aparentemente são problemas facilmente identificáveis,
Por outro lado, se alguém se sente infeliz, tem insônia ou está estressado, é mais difícil identificar. É necessário primeiro identificar a causa deste problema através da oração e de uma atenta leitura bíblica. Bom, então é o seguinte, ele nos dá aqui 3 áreas com problemas. A primeira é a financeira, falta de dinheiro. A segunda é social, vizinhos incômodos. E a terceira é saúde, né? Se você tem dinheiro, mas não tem saúde e não tem paz com a vizinhança, você vive deprimido e isolado, longe de amigos e com uma saúde debilitada. Se você tem saúde, porém não tem dinheiro e não tem bons vizinhos, vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Agora, se você tem saúde, tem dinheiro e tem maus vizinhos, você também não vai viver bem, né? Você vai viver em crise social. Então, mas esses são problemas que é fácil de resolver. Se o problema é dinheiro, ou você faz uma reeducação financeira, ou você arruma um emprego que ganhe mais. Resolveu o problema financeiro. Se você tem vizinhos desagradáveis, converse com ele. Veja o que está fazendo com que ele age assim, ou então mude de residência, mude de domicílio. Resolveu o problema. Se o problema é a visão, está com a visão debilitada, procure um oculista, compre um óculos, problema resolvido. Fácil, né? Esses 3 probleminhas aí. Mas se for interior, emocional, né? Uma tristeza, uma angústia, você não sabe de onde vem. Como resolver se você não sabe de onde vem? Procurar um médico não vai adiantar. Você não sabe dizer para o médico o que te levou àquela tristeza. Procurar um emprego melhor não vai adiantar. Você vai continuar triste, angustiado. Conversar com o vizinho? Se ele for um vizinho bom, que gosta de conversar, talvez. Mas também não é a melhor solução. Então, o que você vai fazer? Buscar descobrir esse problema por intermédio da oração. Vai falar com aquele que conhece o teu interior, que te sonda e o que o seu espírito penetra até juntas de divisa de espírito e alma, que é o Senhor nosso Deus, a qual servimos. Este é o melhor caminho. Diante disso, né, você já sabe como, então, prosseguir. Identificar os motivos dos problemas é fundamental. No aconselhamento pastoral, por exemplo, né, o comentarista aqui falando que nos aconselhamentos que ele já fez, ele notou algumas pessoas se mostrarem muito confusas e sofrerem bastante porque ainda não conseguiram enxergar o que de fato está provocando todo esse desconforto. Isso acontece porque quando estamos atravessando algum problema, perdemos totalmente a noção de causa e efeito, né? De ação e reação. Toda ação gera uma reação, mas quando nós estamos envolvidos naquilo ali, nós não percebemos quais são as consequências daquelas ações que estamos tomando. Precisamos de alguém que está de fora. E aí que entra a humildade de cada um de aceitar a opinião dos outros, né? Nós que estamos envolvendo um problema ali, talvez não estamos tendo a visão correta para que aquilo desenvolva da melhor maneira possível. Então precisamos de uma segunda opinião, de uma terceira opinião. Quantas opiniões forem possíveis, se for de pessoas de fora, que estão vendo o problema de fora e talvez tenham uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, se você está passando por algum problema, não importa qual o problema, familiar, financeiro, saúde, ministerial, lembre-se que é muito mais fácil, né, você conseguir resolver o problema se você aceita a opinião dos outros, se você aceita o conselho dos outros, se você aceita que os outros falem para você onde você está errando, onde você está acertando, e tenha a humildade de parar e analisar para que você possa continuar da melhor maneira possível, né? Aqui, ó. Afinal de contas, por que determinados filhos são tão desobedientes? É um comportamento isolado? Ou uma ação apenas dele? Ou uma ação ao tratamento das pessoas de casa também? Por que o filho é tão desobediente? O pai ensina os filhos da mesma forma. E um pede a herança e vai embora de casa, o filho pródigo. O pai é fumante, um filho fuma, outro não fuma. Aí pergunta para o filho que fuma: por que tu fuma? Porque meu pai fuma. Aí pergunta por que não fuma: por que tu fuma? Porque meu pai fuma. Então, né, cada cabeça uma sentença, e os 2 filhos
têm o mesmo pai com o mesmo problema e eles refletem de maneira diferente, né? E a sua obrigação como pai é ensinar princípios. O resto do mundo está aí para ensinar. Ninguém precisa ensinar o caminho certo. Ninguém precisa ensinar o caminho errado. O caminho errado ele vai aprender sozinho, o mundo está aí para ensinar. Você precisa ensinar o caminho certo. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, né? Então, o caminho certo é o que você precisa ensinar. Tudo que for de errado, ele vai aprender. Vai aprender com os amigos na rua, vai aprender na escola, vai aprender com os seus erros. Então, o caminho errado, ele vai aprender sozinho. O caminho certo é que você tem a obrigação de ensinar. Para que, ainda que depois de velho, não se desvie dele, né? Então, a gente precisa ter cuidado quanto a isso. E saber que, muitas das vezes, o problema familiar que estamos enfrentando, a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa. Quando nós batemos no peito e dizemos minha máxima culpa, aceitamos que a culpa é nossa e pedimos ao Senhor misericórdia para que nos livre dessa culpa e nos ajude a resolver esse problema, talvez fique mais fácil. Lembre-se disso. Segundo subtópico, entregue-o a Deus. Já detectou o problema? Já sabe qual é a raiz do problema? Entregue-o a Deus, né? Identificada a causa do seu problema, se isso for logo possível, levante seus olhos para Deus, apresente-lhe o assunto em oração. Ele tem cuidado de você. Isso está lá, essa orientação está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Considere sempre as palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, que é o nosso textuário, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Considere sempre este pedido de Jesus, esse conselho. Está cansado? Está sobrecarregado? Está aflito? Está angustiado? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, é uma palavra para todos. Crentes cansados e sobrecarregados estão por toda parte, na família, na igreja, no emprego, vizinhança, ministério, etc. Jesus nos diz, vinde a mim. Não importa em que área você está fadigado, cansado, vá até o Senhor. Se é no ministério, está cansado, fadigado, porque você parece que não é valorizado, que você é perseguido, apedrejado, zombado, humilhado no ministério, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se é na família, filho não te respeita, mulher não te respeita, você perdeu toda a autoridade familiar, você está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. É no trabalho, mania de perseguição, todo mundo fala mal de ti, ninguém quer te ajudar a desenvolver teu trabalho de maneira correta, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, em todas as áreas, o Senhor está de braços abertos, mãos estendidas, ouvido atento, para ouvir o teu clamor, e Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amém? Se corremos para Jesus durante os nossos sofrimentos, receberemos dele o alívio e conhecimentos novos. Precisamos de alguém humilde e manso para nos ouvir nas horas difíceis. Este é um dos momentos mais envolventes entre a ovelha e o seu pastor. O resultado será uma vida vitoriosa e mais amadurecida, né? Toda crise, ela tem que, para você tem que entender isso. Toda crise, quando ela vier sobre você, que ela bater, você tem que ter em mente que ela vem para te amadurecer, para te trazer para perto de Deus, para te dar intimidade com o Senhor. Porque no momento de crise você vai buscá-lo para que Ele traga ao seu coração a solução para aquele problema. Amém? Vamos continuar aqui. Soluções possíveis. Às vezes existem mais de uma solução para um mesmo problema. Amém? O que você deve fazer é descobrir qual a melhor delas para isso. Para isso, aplique os passos seguintes a cada resolução possível. Olha só. Descubra quais são os princípios bíblicos que se aplicam ao problema em questão. Procure respostas apropriadas e corretas. Busque a vontade de Deus. Esses são os 3 passos. Primeiro passo, descubra quais são os princípios bíblicos que se aplicam ao problema em questão. Esse é o primeiro passo. Descobrir os princípios bíblicos. Como é que você vai fazer isso?
Vai lá na Bíblia, procura uma história que seja similar ao que você está vivendo. É problema financeiro? Vamos ler a história de José. Quando ele teve a revelação de que passariam por um momento de crise, o que foi que ele fez para que essa crise não se abatesse de maneira tão danosa ao povo que ele estava que ele tinha sido posto como governador? Poxa, é uma solução boa para o que eu estou vivendo agora. Estou vivendo um momento de vaca gorda, então eu vou guardar um pouquinho aqui, para que quando vier um momento de vaca magra, eu possa... Aí você já está no meio da crise, você já está vivendo um momento de vaca magra. Então peça força ali, para que o Senhor permita que tu passe aquele momento de vaca magra. E dali para frente aprenda, com José, como evitar esses períodos financeiros de baixa, né? Se o problema é promiscuidade sexual, vou aprender com Davi, com o erro de Davi. Se Davi estivesse na guerra, ele não tinha cobiçado a mulher do seu comandante. Se ele estivesse na guerra, ele não estava ocioso na sacada do seu palácio. Se ele estivesse na guerra, ele não tinha visto a Betseba tomando banho, e isso não ia inflamar no seu coração o desejo de possuí-la. Então, talvez, se você evitar estar em ambientes propícios à crise, evite-o, porque você não é Superman, você não é super-herói. Uma hora você vai sucumbir ao pecado, né? Então vamos ver algum personagem que se enquadre naquele momento que estamos vivendo e tentar aprender com os seus erros e com os seus acertos e aplicar em nossa vida para que a gente possa superar cada dificuldade que estamos vivendo. Amém? Quarto subtópico. Avalie as consequências. Ao encontrar a possível solução de um problema, verifique as consequências que podem advir dessa escolha. Uma solução errada pode agravar o problema. Lembre-se que muitas vezes a ação milagrosa de Deus se processa através das nossas mãos. Temos de agir. Em oração, Deus pode nos dirigir à solução de cada situação. Amém? Olha só, vamos atentar para isso aqui. Há quem acredite que o milagre da cura só venha com uma oração, entre aspas, que eu não concordo com isso, uma oração forte. Não existe oração forte e oração fraca. Existe oração. O importante é o Deus que recebe essa oração, né? É Ele que faz o milagre como Ele quer, quando Ele quer. Mas talvez a cura não venha pela oração, vem pela medicina, por isso Ele constituiu os médicos. Talvez o problema financeiro, você queira que Deus abra o céu e caia dinheiro na sua cabeça e você pague suas dívidas. Mas o problema pode vir de outra maneira. Deus pode usar as tuas mãos para que tu trabalhe mais afinco, trabalhe dobrado, se preciso for, para que você tenha um retorno maior e pague suas dívidas. Deus quer te usar para os milagres na tua vida. Você consegue entender o quão importante você é no processo de milagre pessoal? No processo de milagre para a sua própria vida, para a sua família? Você é o canal. Você é a pessoa que Deus vai usar para que esses milagres aconteçam na sua própria vida. Então fique atento a isso, porque Deus, né, Ele quer processar os milagres pelas suas próprias mãos, pelas minhas próprias mãos, né? Vamos agora entrar no segundo tópico. Evite reações erradas. Ele nos dá aqui 2 exemplos de reações erradas. Devemos evitá-las, tá? Evitar a ira e evitar o isolamento. Quando ele fala em evitar a ira, ele não está dizendo que você não será acometido dela, tá? Você vai ser acometido da ira, beleza? Você vai sentir a necessidade de se isolar em algum momento. Mas ele diz para você evitar as ações da ira. Ou seja, não deixar que a ira se transforme em ação. A Bíblia diz que não podemos permitir que o sol se ponha sobre nossa ira. Você discutiu com a sua esposa, está brigado com a sua esposa, você sai para trabalhar chateado porque vocês discutiram. Antes de dormir, ore, chegue com a sua esposa, peça perdão, converse sobre o problema. Tente não dormir sem resolver aquele problema, porque ele pode se enraizar. Amém? Você brigou com seu filho, discutiu com seu filho, a mesma coisa. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não permita que a ira se transforme num pecado que você possa trazer danos muito grandes para você e para terceiros, amém? A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Não permita que o seu desejo de revidar se torne no ato.
né? Não é porque alguém te deu um tapa no rosto e você se irou e a tua vontade é revidar que você vai dar um tapa no rosto da outra pessoa. É a orientação bíblica, tá? Não estou dizendo aqui que o irmão Luiz está impondo uma coisa que é difícil demais, porque realmente é difícil. Não é algo fácil. Mas a Bíblia não nos diz que seria fácil. Ele diz: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Por isso ele nos orienta a buscar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, meu amado, é o amor. E dele sai as suas virtudes. E entre elas está o domínio próprio. Não deixe que a ira inflame o seu coração e lhe roube a consciência, e não permita que você coloque em prática o domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito Santo, o amor. Amém? Quando estamos magoados, ficamos vulneráveis a esse tipo de sentimento. Não é assim que Jesus nos ensina a reagir, verdade? Segundo a palavra, não devemos revidar mal por mal. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 17. Amém? Pelo contrário, o Senhor nos manda amar os nossos inimigos e orar por eles. Mateus capítulo 5, versículo 44. Esse é um princípio do reino, suficiente para aniquilar a obra das trevas, demonstrar que somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 10. Filhinhos, ireis, mas não pequeis, né? Raramente somos tomados de ira sem praticar algum tipo de pecado. Maledicência, murmuração, difamação, incredulidade e egoísmo são alguns dos frutos negativos da ira excessiva. Por isso, não devemos vingar a nós mesmos, nem a terceiros, mas permitir que a justiça de Deus se manifeste nessas situações. Romanos capítulo 12, versículo 19. Né? Se agirmos pelo nosso braço, não teremos a justiça perfeita que vem de lá do céu. Né? Se nós já tivemos a paga. É que nem a pessoa que quer glória, que quer fama. Então, para que ser honrado por Deus? Você já foi honrado pelos homens, né? Deus não vai fazer isso. Ele, muito pelo contrário, ele abate os exaltados e exalta os humilhados. Então, não queira fama, não queira tocar trombeta pelo que você faz. Deixa que o Senhor, que te ouve em secreto, te recompense. Amém? Vamos aqui. Isolamento. Esse isolamento não tem nada a ver com o isolamento que estamos vivendo hoje, isolamento social. Esse isolamento social que estamos vivendo hoje, que é um aconselhamento do Ministério da Saúde. Isso é uma prova de amor ao próximo, né? Se você ama o próximo, você evita estar perto dele. Até porque você não sabe se você é assintomático e está com o vírus e não sabe, pode transmitir a alguém ou receber o vírus. É o amor próprio também sendo posto em prática. Então vamos entender que esse isolamento não tem nada a ver com isso. Isolamento tem a ver mais com o egoísmo, sabe? Pessoa com a covardia, com a falta de coragem para resolver certas situações e pensando só no seu bem-estar, ela prefere se isolar de alguma forma. Vamos entender isso. Há várias formas de isolamento. Às vezes, isolar-se significa fugir do problema quando alguém procura fugir do problema. Quando alguém procura refúgio em algum lugar. Elias, por exemplo, escondeu-se em uma caverna. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Lembra da história de Elias ali, quando ele profetizou que não chovesse e parou de chover durante 3 anos e meio. Depois ele profetizou chuva. Depois ele mandou reunir os profetas de Baal, os profetas de Azera, e profetizou e caiu fogo do céu, consumiu o holocausto. Depois ele matou a espada. Quando a rainha ficou sabendo do que ele tinha feito, ela prometeu que mataria ele com medo de morrer pela mão da rainha. Jezabel, mulher de Acabe, fugiu, se escondeu numa caverna. Podia ter feito a mesma coisa, não foi ousado para fazer chover fogo, não foi ousado para fazer parar de chover, então pedia para Deus proteção, mas não, ele achou melhor fugir, ficou tão aterrorizado, amedrontado que fugiu. Amém? Outro exemplo, não devemos nos isolar para fugir da realidade, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. O correto é que tenhamos plena consciência do momento que vivemos e encontrarmos os motivos verdadeiros desta situação. Não adianta fugir, pois nosso pensamento irá aonde formos e o problema persistirá onde existir.
O isolamento só tem proveito se for realizado com finalidades construtivas. Existem isolamentos saudáveis, a exemplo, retiros com grupos da igreja, retiros familiares ou momentos individuais de oração. Jesus tinha o costume de se isolar algumas vezes para buscar ao Pai. João, capítulo de número 7, versículo 53 e capítulo 8, versículo 1, fala de alguns momentos de Jesus se isolando para orar. Mas logo depois estava junto do povo, João capítulo 8, versículo 2. Note, portanto, a diferença. Se você precisa se afastar um pouco das pessoas e do espaço físico onde convive, seja feito isso por tempo determinado e com um propósito edificante. Amém? Então, existem alguns isolamentos. A gente falou aqui de Elias, que fugiu para a caverna, por medo. Existe também outro isolamento, que é o isolamento do fanatismo religioso, e existe o isolamento do envolvimento com drogas. Como assim? O jovem passa por tantos problemas, para fugir daquele problema, ele se isola, se jogando no mundo das drogas. E de quem é a culpa desse isolamento? É dos seus pais que não lhe orientaram corretamente? É dos seus familiares que só lhe cobravam e lhe davam